Tudo bem com você? Estamos começando aqui mais esse podcast Bacon. O podcast que não é fluente em mimimi. Podcast que não é politicamente correto, mas um podcast cheio de gordura, cheio de bacon. Ah, agora eu entendi! Se você se identifica com esse estilo de pensamento, um pensamento conservador, que busca as tradições, você está no lugar certo. Do contrário, meu amigo, melhor procurar um outro podcast que atenda aos seus gostos. E estamos começando hoje uma playlist Bacon épico, só com os filmes que marcaram épocas, que marcaram gerações. E o primeiro filme que vamos trazer aqui na discussão é o Gladiador. Então, não perca esse episódio épico. Meus caros nerds, que a força do bacon esteja com você. No programa de hoje, estamos aí com alguns convidados diferentes. Estamos contando aqui com a presença do meu ilustre Guilherme. Eu vim aqui pra gente bater um papo e trazer também uma excelente filosofia de vida, falada bastante nesse filme, que é: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. E junto comigo e com o Guilherme também está participando aqui direto do Ceará, Rochelle. Eu tenho até vergonha em me apresentar aqui, porque eu não tenho uma frase bem planejada como a dos meus irmãos, mas eu sou o Maximus Rochelle, o cabra macho do Ceará. Muito bom. E direto do Espírito Santo, Tássio Malta. É isso aí, pessoal. Alegria estar com vocês. Realmente vai ser um bom momento e vamos aprender um pouco aquilo que o filme traz para nós. E o meu nome é Lucas e eu quero trazer aqui uma frase que talvez seja a frase mais marcante do filme. Meu nome é Maximus Decimus Meridius, comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança nessa vida ou na próxima. Bacon Podcast. Podemos dizer que é um clichêzaço, né? O roteiro, ele trata da história aí, como eu disse no começo do podcast, o personagem interpretado aí pelo Russell Crowe. Ele faz o Maximus, um general romano, que é um soldado de grandes conquistas e muito bem visto pelo próprio imperador, pelos próprios soldados e pelo Império Romano em si na época. Esse filme ele acontece, ali, se eu não me engano, 180 depois de Cristo, mais ou menos, algo assim. Roma ia deixar de ser um império, ia voltar ali para a República. Então, o imperador Marco Aurélio, ele tinha a sua grande confiança no Maximus e ele acreditava muito no Maximus, principalmente para liderar essa nova fase de Roma. Então ele ia nomeá-lo como o próximo imperador para que as coisas pudessem mudar de maneira certa, que acaba principalmente deixando muito irritado ao seu filho, que não seria o sucessor do trono, que seria seu por direito, mas naquela época Marco Aurélio ainda podia escolher em dar o trono para alguém, e ele escolheu próprio Maximus, que acaba rejeitando o cargo. E isso começa a gerar um grande conflito na história. Só pra lembrar, se alguém não assistiu esse filme, né? Se você veio de Marte e ainda não viu esse filme, a gente vai deixar aqui alguns spoilers, né, do filme, né? E o Cômodo, que é o filho do imperador Marco Aurélio, né, sente muita inveja que o pai queria escolher o Maximus e não ele pra governar. E ele acaba matando o pai, acaba criando ali toda uma conspiração para tentar matar o próprio Maximus.
mata a esposa, o filho, e o Maximus ele sobrevive, ele é capturado, é vendido como escravo, começa a lutar como gladiador e começa a conquistar um certo espaço, uma certa estima ali no meio dos gladiadores, e enfrenta todo mundo e mata todo mundo. É um filme aí cheio de sangue, e ele consegue subir ali, né, ao ponto de lutar no próprio Coliseu, que era um lugar ali onde lutavam só os melhores. Enfim, final da ópera aí, ele consegue a vingança dele, matando Cômodos. Por fim, nenhum dos dois se torna o imperador. Mais ou menos isso. Irmãos! O que fazemos na vida ecoa na eternidade! A gente vinha dentro do cinema em uma época, numa sequência de Titanic, Matrix, de grandes booms dentro do cinema, e que até então não haviam muitos filmes referentes ao Império Romano, grandes referências de filmes bem produzidos referente a essas espadas de lutas e sandálias e tal, né? Essa mitologia. Estilo Ben-Hur. Exatamente. E aí o diretor vai beber na fonte, porque as referências dele são Ben-Hur, né, que tem 11 Oscars lá em 1959, e Spartacus em 1960. Então, basicamente, ele não tinha nenhum concorrente nesse gênero à sua altura. Então, ele vem para trazer aí uma nova referência, que vem depois trazendo outros filmes como Troia e outros vários do segmento aí. Interessante do filme é que ele é um filme raiz mesmo, porque tem algumas coisas que para os mais críticos assim dizem que são erros, mas eu, pelo menos na minha percepção assim do filme, são coisas que deixam aquilo mais na realidade. Eu vi alguns críticos da sétima arte falarem que tipo a questão da câmera nas batalhas, aquele negócio trêmulo, aquilo era parecia ser um erro, mas na verdade, pelo menos representa, dá pra ver como se fosse aquela toda agitação na batalha. Na batalha não vai passar as coisas em slow motion, né? Exatamente. A batalha é isso mesmo, é a coisa raiz, é sangue, é cabeça sendo arrancada, é tudo isso. Eu ouvi até algumas pessoas dizendo que a intenção do diretor Ridley Scott era justamente transmitir a sensação de estar dentro de uma batalha. E, pô, aquela cena inicial, quando eles estão lutando ali contra os britânicos, os germanos, né? Nossa, aquela cena é fantástica, meu. Eles dão uma acelerada na câmera, ao mesmo tempo fica aquela coisa meio bagunçada. E os caras souberam juntar tudo. O som, o áudio, a música é muito boa. Algumas cenas, só a fotografia ela fala por si só. É maravilhoso. Sim. É espetacular. Você sabe que no filme aparece um trator. Aparece. Tem um erro. Avião também. É verdade, tem um erro lá. Tem um avião. Tem o gás. Tem umas coisas assim. Me citou aí do diretor, né, Ridley Scott. Ele tem uma série ali de filmes que também marcou legal. Lógico, na lista, se a gente pegar a lista ali, o primeiro ali, o mais marcante é o Gladiador, que inclusive teve 8,5 na votação do IMDb. Mas além do Gladiador, ele fez Perdido em Marte. Não sei se vocês assistiram Perdido em Marte, sim. Com o Matt Damon. Maravilhoso mesmo. Ele fez Alien. Esse é um clássico. Você percebe que ele teve também uma certa paixão ali pelo Russell Crowe, porque ele não fez só um filme com o Russell Crowe, mas ele fez 5 filmes. Adotou, é tipo o Tim Burton com... Como que é o nome daquele lá que faz o Piratas do Caribe? Johnny Depp. E assim, ele fez o Gladiador, ele fez Um Bom Ano em 2006, ele fez o Gangster em 2007... Ele fez Rede de Mentiras em 2008, fez Robin Hood em 2010, tudo com o Russell Crowe. Então ele tem uma fixação aí. Eu particularmente não vou muito com a cara com o Russell Crowe.
Mas o Gladiador eu acho que é uma exceção aí, porque eu não vejo ele como um bom ator e muito menos como uma boa pessoa, Por quê? porque ele é um cara orgulhosaço, né? Ele é muito soberbaço, ele. Tanto que o pessoal falava que ele reclamava muito durante as filmagens, dava muitos palpites no filme e exatamente eles falavam que ele chegava a ser até um pouco chato. Mas enfim, né? Então ele, além desses filmes também, o Ridley Scott ele fez Falcão Negro em Perigo. Que é um filme também, um clássico, né? De guerra, assim. É, também. Ele fez Hannibal também. Hannibal, que é com Anthony Hopkins. Eu não sabia que ele era o diretor do... É, ele é diretor, produtor e diretor. E o filme, que eu acho que esse daí é um filme fantástico, que inclusive eu não lembrava, mas que ele também ele é diretor e coprodutor, é Blade Runner, velho. O Caçador de Androides, Blade Runner, aquele antigaço. Do primeiro, né? O primeiro. Aí, nostalgia, hein, velho? Ele é aquele filme com o Harrison Ford, né? Inclusive, Guilherme, a gente vai assistir o 2, né, no cinema. Exatamente, fomos juntos lá no E cinema. que eu não gostei, não. Cara, poucos filmes, assim, quando é a segunda película, assim, prestam, infelizmente. Eu não sei, eu não consigo achar bacana a parte 2 de quase nenhum filme, são poucos, assim. Tirando o Toy Story... Sempre tem, na segunda película, aumenta a participação de outros roteiristas, e aí por aí vai. Aí a originalidade sempre, praticamente se perde todos no segundo filme, né? Você pode perceber. Então parece que é um declínio. Não é um fechamento de uma trilogia ou outra coisa qualquer. É um declínio que vai se acontecendo e a gente percebe também quando há uma repetição de um clássico, outra coisa qualquer, empobrece muito os pontos vitais do primeiro filme. E são raras as vezes que acontece, né, de ficar muito bom, é quando um roteiro já é pré-determinado. Por exemplo, Senhor dos Anéis, parece que vai ficando um melhor que o outro. Ou então o próprio Batman do Christopher Nolan, que fica sensacional, um melhor do que o outro. Né? Então é só quando ele já está meio pré-determinado, que mantém a mesma sequência e até mesmo um curto espaço de tempo entre as filmagens, que consegue ficar bom. Tipo Velozes e Furiosos. Não, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mas aproveitando o gancho aí que vocês estão falando de continuação, né? Existe aí uns rumores que vai ter uma continuação do Gladiador, né? Justo. Estava fazendo uma pesquisa, né? E eu vi que disseram que iria fazer uma nova película do Gladiador, que iam colocar alguma coisa. Será que teremos um gladiador lacrador? Vai ser uma gladiadora. Aos moldes Boa. hollywoodianos. Não tão violenta assim, né? Sem sangue, né? Com pelo no sovaco. Voltando, né, a parte do lançamento do filme, eles lançam o slogan do filme, né, como o general que virou escravo, o escravo que virou gladiador e o gladiador que desafiou o império, né? Um império que naquela época dominava praticamente tudo, mas também tinha os seus momentos de ruína e que poderia passar por uma reviravolta caso o Máximos acabasse aceitando ser o novo imperador. E isso acaba sendo um rompimento de um projeto, né? Porque é onde a corrupção começa a entrar em Roma de forma muito acentuada. Porque além do filho do Marco Aurélio, o imperador, assassinar ele, ele começa a tornar de Roma uma barbaridade. O filme, em relação ao cenário, aquilo é maravilhoso. Porque por mais que as cenas não tenham sido gravadas no Coliseu original, tudo que eles fizeram ficou muito parecido e dá aquele ar de realmente voltar no tempo, estar vivendo o tempo do Império Romano. Eu tive a oportunidade de visitar o Coliseu, é surreal.
você vê tudo aquilo, tudo isso que representa no filme, uma construção assim grandiosa, essa questão dos gladiadores, era um espetáculo absurdo. E aquilo tem um contexto político também que trazia a população para junto do Senado, daqueles que almejava a alguma pretensão política, né? Quando estive lá, eu vendo algumas maquetes demonstrando, porque o Coliseu salvo engano, do século IV. A construção dele começou por Virgílio, se não me engano, 70 depois de Cristo. Aí demorou 10 anos e foi até 80, terminou com Tito, uma coisa assim. Eles conseguiram representar, ao meu ver, muito bem mesmo. Aquela grandiosidade e também a questão do povo. Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos exércitos do norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. E em relação ao Maximus, o que eu consigo ver nele é um homem virtuoso, na questão da força, da virilidade, um homem que ele passa pelos estágios de escravo, de gladiador, de político, né? Passa por todos esses cenários. Sim. E ele consegue mostrar essa força do homem, porque ele, por mais que ele em alguns momentos pareça ser um herói, mas digamos que é um herói natural, um herói, aquele homem que tem coragem, um homem que ele demonstra força, e a sua força ele não vem de nada sobrenatural, mas da coragem, né? Que é o que falta muito na sociedade atual, assim, um homem que realmente seja homem, que vai em busca de restaurar a honra. Exatamente, sim. Vem dos princípios e da integridade dele, né? Inclusive é muito bacana a gente comentar sobre isso, porque ele acaba trazendo essa grande reviravolta a favor dele, pois até o Cômodos comenta no filme que basta você manter o povo intertido, você precisa que o povo esteja ao seu lado e você será um excelente imperador. Sim. Por fim, na condição de escravo espanhol, que como é o nome de guerra do Maximus, ele acaba tomando, pela sua integridade, pela sua luta, algo que é natural dele, da sua honra, da sua integridade, que começa a transformar o pensamento das pessoas e começa a levar muito mais para o lado dele do que para o lado do próprio imperador. Inclusive ele tem uma chance de matar o imperador, não o mata, e ele fica como o nome de piedoso, ele nem realmente queria ser isso, mas que a vingança dele não era matar, mas principalmente estar em paz com a consciência dele daquele momento, né? Depois ele vem a matar o filho do imperador, mas muito mais para vingar o imperador do que sua própria família. Sim, realmente. E é legal você perceber que o Maximus, quando ele vira escravo, né? Que ele é aclamado, chamando espanhol, e pra você ver, por mais que o homem, ele naquele determinado lapso temporal, ele esteja tipo como escravo, mas por sua força, sua liderança, ele é aclamado onde ele está, né? Isso é muito interessante. Sim, não importa a condição dele, né? Ele demonstra a virilidade dele na posição que ele se encontra, né? E isso chama a atenção das pessoas. O que falta hoje na sociedade é a bravura, a coragem de querer sim, justamente, porque para você lutar pelos valores, é isso mesmo, você tem que lutar, você tem que quebrar barreiras, né? Se eu não me engano, o Maximus, ele acho que significa homem de grande estatura ou maior estatura, alguma coisa assim, né? Ele vai conquistando aos poucos essa posição na sociedade a partir de si mesmo, aquilo que ele tem, a bravura, a determinação,
a coragem de desafiar os grandes da época. Pegando esse ensejo assim, quando a gente falava isso, eu me via muito na cabeça o Chesterton, né? Quando ele fala que o mais extraordinário da sociedade são os homens comuns. E nós precisamos de pessoas na sua vida normal, ordinária, não é ordinária, não medíocre, que elas sejam extraordinárias. É isso que a sociedade precisa. Nós não precisamos de super-homens, mas nós precisamos que pessoas na sua vida comum, na sua vida normal, ele consigam fazer o extraordinário. Esse nome Maximus que você disse, Tássio, que é um homem de grande estatura. O começo do filme a gente já pega ele como general. Mas para ele chegar até general, ele conquistou o imperador Marco Aurélio. Tanto que Marco Aurélio enxergava ali em Maximus uma qualidade que o filho dele, Cômodos, não tinha, que era os valores para governar. Ou seja, ele era um homem íntegro, que é tudo isso que vocês disseram aí. Então ele chegou até a posição de general. Digamos que ele chegou praticamente até o ápice, porque ele seria indicado pelo próprio imperador, né, pra tomar o lugar dele. E ele caiu. Caiu, talvez, foi mais fundo do que ele nunca foi na vida dele. E a gente vê aí a jornada do herói. Por isso que eu falei no começo, um roteiro, é um clichê. Porque ele, não um clichê de forma negativa, né, mas ele é um clichê por quê? Porque ele pega a jornada do herói. O herói que recebe uma missão. Então, esse nome dele, que faz com que ele cresça aos olhos das pessoas, por ser íntegro, por ser cheio de valores, etc. E assim, ele vai em direção àquela missão. Depois, no meio do caminho, ele se depara com uma fraqueza, se depara com um sofrimento, mas mesmo assim ele decide retomar o caminho e continuar a missão dele, que no caso do Maximus é de restabelecer a honra, de vingar o imperador, de vingar a família dele, ou seja, de ir atrás daquilo que ele acredita como certo, entendeu? E depois ele conclui a missão dele, né? Então, por isso que eu disse que era um clichê. Mas ele é um homem que vai conquistando espaço. Ele conquistou até ser general, depois ele cai de novo e ele conquista de novo. Eu cheguei até o topo, agora eu voltei pro zero. Mas chegar até o topo de novo é uma questão de escolha. É uma questão de esforço, é uma questão de integridade. Maximus, ele é uma inspiração ali de alguns outros personagens. Maximus, ele é um personagem fictício. O Cômodos realmente existiu, Marco Aurélio realmente existiu, mas o Maximus, ele é um personagem fictício. É um personagem que é inspirado no Tibério Pompeu, que foi um general, um homem de confiança de Marco Aurélio, que inclusive ele foi o esposo da filha de Marco Aurélio. Mas era um homem de virtudes também. Foi inspirado também ali em um outro general, que, se eu não me engano, é alguma coisa Paternos, que eu não lembro. E também foi inspirado num outro Maximus, mas um Maximus que não era tão bom, um Maximus usurpador. Porque ele era da Espanha, né? E até é interessante falar isso, porque no filme, pelos gladiadores ali no começo, ele é retratado como espanhol, né? Isso é um erro histórico, porque na época não existia essa noção, o espanhol, né? Isso não existia, então é um errinho aí que dá pra superar tranquilamente ali no restante do filme. E a gente citou aí sobre o Cômodos, que ele era um cara aí bem... Muito louco. Um cara bem diabólico, né? Muito louco. O personagem Cômodos do filme, que no caso não é fictício, realmente ele existiu, né? O filho de Marco Aurélio, que também existiu. Ele era um cara meio doentão mesmo. Ele era mimado. Realmente o Joaquim Fênix, ele interpretou muito bem o personagem que resistiu mesmo. A única diferença, lógico, respeitando a licença poética do filme, mas a única diferença é que ele não foi morto na arena, mas ele foi morto por um gladiador, porém diante de uma conspiração. Era talvez um pouco mais cruel ainda. E gostava de lutar nas arenas, gostava de praticar. Ele se autoproclamava o novo Hércules. E morreu tomando banho. Mandou construir até uma estátua, um monumento lá, com as mesmas fisionomias do Hércules e o rosto dele. Que cara louco, hein? Esse ponto da violência, né? Se eu não me engano, a crítica que girou em torno um pouco na época, eu não acompanhei um pouco isso, porque eu era uma criança, só tenho apenas 15 anos de idade, então quase não Claro, vi claro, isso. tá. Você tem 15 anos.
Eu não acompanho isso, mas assim, a crítica que eu li e pesquisei um pouco foi justamente a crítica do exagero das violências. Mas a gente sabe que o povo romano talvez foi o povo mais violento que já existiu na Terra. O Império foi um império realmente assim, para aqueles que designavam a praticar uma violência, uma tortura, o que for, era realmente um povo violento. Assim se comportavam os romanos. Não tem jeito, tudo entre eles era um pouco violento realmente, né? Até hoje, para pensar, a gente se vê dois italianos conversando, parece que estão brigando. Vocês já viram? Já viram a oportunidade? Eles começam a conversar de forma alta e os romanos é a base do Ocidente, né? Base do Ocidente, por aí. Eu consigo perceber assim que as críticas hoje, elas estão assim meio que politizadas, porque perceba só, enquanto criticam a brutalidade, claro, a verdade tem que ser dita, o filme Gladiador realmente ele tem esse viés brutal, mas claro, não é uma brutalidade nua e crua assim de porque nós queremos mostrar aqui pra aterrorizar. Não é barato, né? Porque não é um filme de terror, é um filme de época. Enquanto as pessoas criticam essa brutalidade, essa violência, hoje você vê a sexualização que é muito mais aberta, né? E aplaudem e acham aquilo maravilhoso. Filmes assim que deixaram de ter um viés sexual de sensualizar. Hoje é quase que pornográfico, né? Claro. Bem perceptível assim a politização nas críticas. Por isso que nós devemos analisar, questionar tudo e ficar com aquilo que é melhor. Claro, quem sou eu comparado a um crítico de Hollywood? Mas, cara, eu assisto aquilo que eu vejo que é bom. Então, o filme Gladiador eu acho maravilhoso, assim. Eu acho que toda essa pitada assim, aquela ação, todo aquele sangue, aquelas espadas, aquilo é muito bom, cara. É maravilhoso. Não é que eu seja um psicopata e gosto de ver o sangue. Não é isso, mas é que, sei lá, você remete você a um tempo, a uma viagem no tempo. Aqui, uma cultura, justamente. Que carecemos hoje em dia. E é um filme que você pode pegar diversas vertentes. Se você quiser falar sobre política, ele se encaixa bem. Se você quiser falar sobre motivação, ele se encaixa bem. Se você quer falar sobre lealdade, ele se encaixa bem. Se você quiser falar sobre história, ele se encaixa muito bem. Então, ele é um filme que ele culturalmente ele é muito rico. Por isso que nós deixamos aqui para os caros ouvintes, né, que eles possam assim reassistir o filme Gladiador, porque é maravilhoso. Sempre quando você assiste novamente, é muito bacana, porque você consegue enxergar alguns pontos que você não viu da primeira vez. Na primeira assistida, assim, você fica meio que coisa massa, você não consegue, às vezes, aferir o contexto político, contexto social da época, tudo. Então, por isso que fica a dica aí para os caros, os nobres ouvintes. Garantimos que será uma imersão de 2 horas e 45 minutos. E ainda tem a parte estendida, né, de 3 horas. É, isso mesmo. Vai lá no Torrent. Opa! Compre. A locadora vermelha não tem. Eu pensei que tinha, mas não tem. Saudade da época das locadoras. Chegava na locadora e tinha aquelas prateleiras gigantes de vários filmes, que era esse aqui. Cara, sabe o que eu me recordo agora? Um momento de nostalgia aqui no podcast, né? Eu recordo de um tempo que alugava as fitas VHS pra assistir. E a minha maior raiva, velho, é quando eu chegava em casa louco pra assistir, que a galera não tinha rebobinado a fita, velho. Putz! E depois de um tempo virou multa, né? Tinha multa se você não rebobinasse. Tinha multa se você não rebobinasse. Aí tinha que estar com a caneta lá, ó.
girando. Nossa, que massa. É porque eu acredito que o nosso diferencial é esse, né? Críticas e comentários sobre o fato técnico ou até histórico do filme tem em vários podcasts, mas o nosso diferencial, a cereja do nosso bolo é justamente essa, pegar os princípios cristãos, e acho que nós conseguimos abordar Isso, bem. esse é o bacon do nosso bolo. É justo, esse é o bacon. Você que a cereja vai pra outro Maravilha. podcast. Javazão. Acho que a gente não falou sobre política de pão e circo, né? Não, eu até ia falar também um momento e esqueci, né, que a política do pão e circo, que é basicamente o que o Cômodos fala, de ter o povo para perto de si, né? E é um negócio que a gente vive muito, principalmente dentro dos contextos políticos. Aqui no Brasil acho que não, né? Não. Isso é uma questão europeia. Eu acho que... Não, mas a gente vive muito disso, né, do show e da alimentação, das necessidades básicas, que naquela época se referia ao pão, e as atrações de hoje. E a gente vive muito isso dentro dos conceitos políticos, e não só daqueles que realmente praticam, mas daqueles que tentam disseminar que os outros também praticam, né? Sim, sim. Em relação a isso do pão e circo, que era uma política muito adotada naquele tempo, porque algumas pessoas pensam que só existia, por exemplo, o Coliseu. Mas não, o Coliseu era o maior, mas existiam muitos outros espaços, outras arenas, né, onde tinha todas essas lutas, porque era a forma de reunir o povo, e tinha eu vi até, e tinha até propaganda, né, naquele tempo, era um negócio muito comercial, parava assim e os caras começavam a fazer o merchan lá. Mas o Gladiador, né, o filme aí de 2000, ele foi premiado ao Oscar em 2001, ganhou como melhor filme, melhor ator, no caso Russell Crowe, foi o máximo no filme, melhor figurino, melhor som, a gente nem falou aí do Hans Zimmer. Pois é, justamente. Injusto, viu? Não. Na verdade, injustamente não falamos. Mas, cara, que fantástico, né? A sonografia fantástica desse filme. A trilha sonora até hoje eu ouço assim e parece que é sempre nova. Quando você ouve aquela música e você imagina ele passando a mão no trigo, caraca, velho, que trilha sonora é essa, velho? Fantástica mesmo, merecidíssimo, né? Realmente eles arrebentaram. E também como melhores efeitos especiais, né? Vocês falaram aí do Coliseu, reconstruir o Coliseu em Marrocos. Sim, e nas estruturas, tipo, quase um por um, né? Tipo, é quase do tamanho lá. Sim. E o diferencial que eu acho do Gladiador, que hoje, se fosse hoje, né, a galera iria fazer tudo num estúdiozinho, aquele negócio do Photoshop. Mas lá eles até destruíram uma floresta lá na Inglaterra, que ia ser destruída pelo governo inglês, e eles pegaram, que tem uma cena lá que estão no começo, né? Lá, e sim, bem no início, na floresta meia escura azulada. E também ganhou aí alguns prêmios no Globo de Ouro, o melhor filme de drama, também melhor trilha sonora, e dentre outros aí que... Foram 12 indicações, né? Sim, 12 indicações ao Oscar, né?
Sim, e 5 Oscars, né? E 5 Oscars, isso mesmo. Parece que você entra muito mais no filme quando não fica só efeito computadorizado, Sim, né? sim. Quando a gente pega, por exemplo, o filme A Origem. Putz, eles fizeram um negócio sensacional. A maioria das coisas não é computadorizada, a forma com que eles se movimentam lá naquela cena do corredor no hotel, que fica sensacional. E foi tudo sem efeito computadorizado, fica muito bom. Mas enfim, né, o Russell Crowe, mesmo com todas as qualidades e defeitos dele, a gente não pode negar que ele deu o máximo dele, né, no Gladiador. Boa! E já estamos então no final do nosso podcast. E como somos aí conservadores, né, trazemos sempre a tradição, e já é de tradição do nosso podcast, cada um dá o seu voto. Então, as votações, elas são de 0 a 5, onde 0 é o menor e 5 é o maior, né? Na verdade, de 1 a 5, 1 equivale ao vegano, 2 vegetariano, 3 frango, 4 bacon e 5 picanha bacon, né? Que é o top. O nosso primeiro aqui a declarar o seu voto nesse cardápio é o Tássio, esse capixaba. Qual é seu voto, Tássio? A minha nota para esse filme é bacon, porque o Gladiador ele consegue reunir aquilo que nós temos mais de precioso na humanidade, que é a coragem e o enfrentamento sobre a própria vida, sobre a existência e sobre o contexto social. Então, sem dúvida nenhuma, são caminhos que trilham e certamente nos fornecem o sucesso diante daquilo que buscamos. Isso aí, então bacon, né? Que equivale a 4. Agora vamos pro nosso cearense. Rochelle, qual é o seu voto? Cara, tô aqui no meio termo. O filme é maravilhoso, mas eu acredito que teve alguns detalhes assim que deixaram um pouco a desejar. Então eu daria 4,5. Eu não sei se na tabela do bacon existe o 4,5. Seria o quê? Uma picanha mal passada? Não, um bacon com alcatra. Então eu dou isso. Essa é meu voto, porque é uma película assim bem produzida, porém em alguns detalhes assim que os caras acertam bastante coisa, mas também deixam algumas coisas assim a desejar, né? Ok, que vale a 4,5, isso mesmo. Aqui a gente também inova. Você achou que a gente não ia inovar? Achou errado, otário? Achou errado. Aqui mudamos também o cardápio. E agora com o nosso atualmente curitibano, qual é a sua nota, Guilherme? Então, apesar de tudo isso que o Rochelle comentou, eu ainda gosto de fechar pelo espetáculo, né? Acho que como espetáculo ele acaba sendo um filme sensacional, né? Um filme de motivação que realmente é utilizado em muitas palestras, muitos palestrantes usam cenas, usam montagens desse filme. Então eu fico nele aí pelo espetáculo, por tudo, né? Independente de qualquer coisa, no Picanha Extra Bacon. Caraca, hein? Picanha Extra Bacon. Isso aí equivale a mais que 5, né? Foi, com certeza. E a minha nota, eu vou acompanhar o Tássio. Talvez porque eu não vou muito com a cara desse tal de Maximus aí. A minha nota será bacon, mas eu entendo que a nota bacon, nota 4, já é uma nota muito boa. Por ser bacon, né? E o nome do podcast é bacon, então já é uma nota muito boa. E essa é a minha nota. Minha nota é bacon. Maravilha. Muito bem, meus amigos, obrigado pela participação de vocês, obrigado você que está aí do outro lado desse fone de ouvido, seja lavando louça, trabalhando, seja lá o que você está fazendo, obrigado por nos aturar até esse momento. Deus abençoe muito, fique com Deus e até a próxima.
Bacon Podcast.